Pessoal, esse caso do Banco Master já está se tornando uma coisa ridícula, né? Para não falar uma palavra até pior, mas ridículo o Toffoli na condução desse caso. E o vídeo que eu vou deixar para vocês agora é mostrando que até o UOL, que é um veículo esquerdista, a gente sabe que o puxa-saquismo deles ali para a esquerda é muito grande. Para aqueles ministros alinhados à esquerda do STF, eles são uns puxa-saco também. Mas você vai ver um vídeo aqui que o Josias, o blogueiro maior deles, detonando aí o Dias Toffoli, porque o cara não tem condições de conduzir esse caso. E o Toffoli ainda fala nos bastidores que ele sim é imparcial e tem condição de conduzir esse inquérito aí. E a gente sabe que não, né? A família do cara está envolvida, irmãos, primos, milhões envolvidos aí, com empresas e fundos ligados aí ao escândalo do Banco Master, com dinheiro duvidoso aí, né? Com compras com valores altos aí de negócios da família do Toffoli, que esses fundos compram, né, fazem negócios com eles, com dinheiro duvidoso. Esses fundos, essas empresas, todas elas ligadas aí a crime organizado. Para você ver que nem o UOL, que é um índio esquerdista, está perdoando o Toffoli, porque qualquer criança que tem um mínimo de entendimento, ela sabe que o Toffoli não tem condições de conduzir esse caso. E o cara ainda se colocar como imparcial, como com condições de conduzir, aí não dá, né? Aí vem a última aí que a família dele pegou 33 milhões aí e mandou para um paraíso fiscal. Aonde que o Toffoli tem que conduzir esse caso? E o Fachin já antecipou o retorno dele para o STF, né? Que o Moraes era o presidente interino. O Fachin já antecipou o retorno dele porque ele está vendo que a coisa está ficando feia e com certeza, como presidente, ele vai querer tomar alguma atitude para a coisa não ficar mais feia para o lado do STF. Porque o Dias Toffoli, na condução desse caso, ele insistindo em conduzir, pode gerar um impeachment dele fácil, fácil. E aí, eles derrubando um ministro de impeachment, que nunca aconteceu, pode ficar fácil para cair outros aí. Então, o STF vai tentar se blindar o máximo possível. Por isso, o Fachin está retornando aí para conduzir o Supremo aí, né, que é o presidente atual. Vamos ver no que vai dar, né? Mas o Toffoli, se dizer imparcial e com condições de conduzir esse caso, isso aí realmente não tem condições. Pessoal, assiste o vídeo aí do blogueiro Josias do UOL detonando o Dias Toffoli. Mas assiste o vídeo aí, depois tu comenta, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal Falando a Realidade, porque sempre a gente vai estar trazendo aqui os vídeos falando de como está indo essa situação aí do Toffoli, no caso do Banco Master. Assiste o vídeo aí. O Supremo precisa fazer alguma coisa, Natália, porque até aqui as decisões sobre o caso Master, elas são tomadas monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli, e são decisões bastante precárias, né? Por vezes tem-se a impressão de que o ministro está do lado do infrator e não do investigador, né? Ministros do Supremo frequentemente acham que estão sentados à direita de Deus, mas tratam o próprio Supremo como casa da mãe Joana de toga. É o que está fazendo o Dias Toffoli. Reduz a um patamar de tribunal de quinta instância ou de quinta qualidade a Suprema Corte do país. E a condução do Dias Toffoli na relatoria desse processo criminal, no caso do escândalo do Banco Master, ela é muito precária. E, ao contrário do que alega o ministro, há razões de sobra para que ele se declare impedido de atuar nesse processo. Já na origem, houve aquela carona num jatinho privado em que o Toffoli voou na companhia de um advogado de um dos sócios do Banco Master para assistir a um jogo em Lima, no Peru, na final da Libertadores, né? E depois disso ele decreta sigilo total, absoluto nesse processo, determina uma acariação esdrúxula entre o Vorcaro, o ex-presidente do BRB, e incluía no mesmo nível um diretor do Banco Central, quer dizer, botou investigador ou a autoridade monetária no mesmo nível do infrator, depois acabou voltando. Aliás, esse idas e vindas é a principal marca da atuação do Toffoli nesse processo, né? Ele toma decisões tão esdrúxulas que a reação é exuberante e ele é como que compelido a voltar atrás. Mas cada vez que ele recua,
ele faz uma meia-volta parcial. Na última decisão que tomou em relação a esse caso, ele decreta porque a Procuradoria tinha solicitado uma batida ali em mais de 40 endereços de envolvidos nesse escândalo do Master. Depois da batida policial, que a Polícia Federal recolheu farto material para a investigação, o Toffoli manda colocar todo esse material no Supremo, acautelou o material no Supremo. Ora, como é que você apreende uma série de elementos que podem ser vitais para a investigação e tranca no Supremo? A Polícia Federal, evidentemente, reclamou, recorreu, e a Procuradoria pediu ao Toffoli que se rendesse à obviedade. Não há por que fazer uma operação, uma mega operação de busca e apreensão, senão para analisar o material e utilizar esse material na investigação. Ele aí volta atrás e manda, em vez de entregar para a Polícia Federal o material para que a investigação prosseguisse, ele manda acautelar todo o arsenal recolhido pela polícia na Procuradoria-Geral da República e escolhe de acordo com a sua vontade, os agentes da Polícia Federal que terão acesso aos documentos. Ora, por que não permitir que a polícia escolha quais são entre os seus delegados os mais apetrechados, os mais aparelhados para analisar esse material? Então, tudo o que o Toffoli decide nesse processo está encharcado de suspeição. E, de resto, a imprensa noticiou, a Folha de São Paulo noticiou, outros veículos confirmaram, negócios de irmãos do Toffoli com um fundo vinculado ao Banco Master. Mais uma razão para que o ministro se distanciasse desse processo, mas ele considera que está tudo dentro dos conformes, ignora preceitos do Código Penal brasileiro que recomendariam a ele que, pelo menos, considerasse essa hipótese de se declarar impedido de atuar nesse processo, seja pelos vínculos familiares dele com negócios vinculados ao Master, seja pelo voo que ele realizou nas asas de um avião privado na companhia de um advogado diretor do Banco Master. Então, toda a movimentação do Dias Toffoli ao redor desse processo está maculada pela suspeição. Só ele não enxerga isso. Agora, é preciso verificar qual é a capacidade de ação, de atuação do presidente do Supremo, o Edson Fachin, em relação a esse processo. Que ele está incomodado, não há muita dúvida, né? Tanto que, depois da movimentação do Toffoli, o Fachin intensificou as suas articulações para colocar de pé alguma coisa parecida com um tratado de ética, um código de conduta para os ministros do Supremo, mas nem isso ele conseguiu viabilizar até aqui. Então, é bom que ele esteja preocupado, porque a atuação do Toffoli compromete a própria supremacia do Supremo, porque, na prática, as decisões individuais de um ministro, elas vinculam o Supremo a tudo que está sendo decidido, né? Então, é preciso que isso tudo fosse levado, seria conveniente que fosse levado ao colegiado, que o Toffoli dividisse as suas decisões com os demais 10 ministros do Supremo. Alguma coisa precisa ser feita, porque daqui a pouco vão liberar os suspeitos e vão incriminar os responsáveis pela liquidação do banco. A Polícia Federal está estranhando o comportamento do ministro Dias Toffoli, porque até aqui ele tem atuado para travar as investigações e não para facilitar o trabalho dos investigadores. Então, só o Toffoli acha que o trabalho dele é imaculado e impassível de críticas. Qualquer criança de 5 anos que observe a cena nota que algo de incomum está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E assim como se criticava a Procuradoria quando estava sob o comando de um procurador que engavetava, que não tinha vocação para procurar, era um procurador que não procurava, né? O Augusto Aras, assim como criticava-se a Polícia Federal quando foi aparelhada pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora também deve-se criticar
do mesmo modo que se elogiou o Supremo pela atuação que teve em relação à contenção da tentativa de golpe, agora deve-se observar que o Supremo está agindo absolutamente contra o interesse público em relação a esse processo, Natália.